Olá, meus amigos, Alexandre aqui da Literatos Canetas, tudo bom com vocês? Comigo aqui tudo bom? Hoje eu me permiti aqui tomar uma cervejinha enquanto a gente conversa. Quando eu falo aqui, sempre no começo do vídeo, Alexandre aqui da Literatos Canetas, claro, eu tô falando desse canal que você já conhece, mas também existe a loja da Literatos Canetas, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição e também passa na tela, caso você queira anotar. Dá uma conferida lá, vê o que você acha. A maioria dos itens lá já apareceu em review nesse canal, tá? São itens que eu já testei. E os que não apareceram ainda vão aparecer, tá bom? Como é o caso de hoje, por exemplo, dessa tinta que a gente vai conversar aqui, ó. Essa aqui é a Robert Oster, tá? Robert Oster é a marca, tá? E o modelo dessa tinta, a cor dessa tinta é Whisky. E eu comprei essa tinta aqui por 3 motivos, tá? Primeiro, desde que comecei a comecei a usar caneta tinteiro, eu já gostei de tintas marrons, tá? Tintas de tom de marrom, né? Porque me lembra aqueles pergaminhos antigos, aqueles documentos escritos à mão muito antigo, por exemplo, aqueles diários de Da Vinci e tudo. Então eu sempre gostei de tinta marrom, tá? O segundo é porque eu gosto de whisky, eu achei o nome interessante, o nome que eles resolveram dar aqui para essa tinta, né? O whisky, ele tem aquela cor âmbar, meio laranjado com marrom, né? Então é uma cor, é um tom de marrom bem bonito, tá? E o terceiro motivo foi para combinar com essa caneta aqui, tá? Essa aqui é uma Conklin All American, tá? Ela tem no site, deixa eu mostrar ela aqui para vocês. E ela é a minha primeira caneta de resina mesmo, uma resina mais customizada, dá pra ver que ela tem todas essas misturas aqui dentro da caneta, que parece realmente uma pedra, né? Uma pedra, alguma coisa assim. Ela é chamada exatamente de brownstone, pedra marrom, né? E, enfim, ela tem esse tom aqui que eu acho bem bonito. Eu vou falar sobre ela também em outro vídeo, tá? Mas só para comentar que essa caneta, tá? Foi um dos motivos pelos quais eu quis adquirir essa Robert Oster Whisky, tá? Essa tinta em específico, ela vem nesse potinho aqui, ó, de 50 ml, tá? Caso você queira conferir, tem lá no site da Literatos. E lá também tem algumas unidades dessa fracionada assim, ó, samples fracionados, tá? Esses aqui são de 5 ml. Para comparação, tá? Os cartuchos que vêm nas canetas ou então os conversores geralmente carregam alguma coisa entre 1 ml, 1.2 até 1.3 mais ou menos. Depende muito do conversor, tem uns conversores maiores, mas geralmente 1 ml, tá? Então essa aqui tem 5 ml, dá para você fazer carga da sua caneta 5 vezes e escrever pra dedéu, tá ok? Bom, vamos testar essa caneta aqui. Como eu falei, é um tom de marrom, né? Ela não tem um tom tão claro quanto o do whisky, tão âmbar quanto do whisky, ela já puxa um pouquinho mais para o marrom, mas a gente vai fazer alguns testes aqui no papel para vocês verem, tá? Para isso, eu trouxe a minha caneta de vidro, tá? Eu peguei essa aqui simplesmente porque é fácil de limpar, eu não preciso carregar uma caneta para isso, e também porque as minhas reviews de tinta geralmente vão estar usando essa caneta, então todas elas ficam consistentes, tá? Então, deixa eu abrir ela aqui. Vamos lá, vou pegar um pouquinho aqui no fundo. Ok, uma limpadinha, não precisa de tanto. Deixa eu ver se está aparecendo bem ali. Tá. Ok. Essa aqui é a tinta escrevendo, usando essa pena. Reparem que uma característica dessa pena aqui, que não tem nas canetas de tinteiro, é que ela depende muito da quantidade de tinta que tem na pena, tá? Do que tem aqui na pontinha, para poder definir o quão grosso vai ser o traço. Então vocês podem reparar, ó, que aqui no Robert está um traço um pouco mais grosso e aqui no Whisky tá um traço um pouco mais fino. Eu acho isso interessante, tá? Porque dá para ter uma noção de como que ela fica em uma pena um pouco mais grossa e também em uma pena um pouco mais fina. Bom, e agora que a gente tem um sample um pouco maior dessa tinta, eu vou usar
as minhas hastes flexíveis com pontas de algodão, vulgo cotonete, tá? Eu vou preencher um espaço bem grande aqui, tá? Dá para reparar, pessoal, que esse papel que eu estou usando, tá? Logo aqui embaixo eu tenho um gabarito. Eu não vou tirar agora para não sair do lugar aqui da câmera, mas tem um gabarito aqui embaixo e é por isso que vocês devem estar vendo essas linhas aí um pouco cinzas que dizem onde que eu vou escrever e onde que eu vou pintar, tá? Então vamos lá, preencher esse quadrado aqui. Ok, então dá pra ver nessa amostra aqui que é uma tinta que traz um marrom assim um pouco puxado pro laranja, lembra até talvez uma cor de ferrugem, alguma coisa assim, tá? E ela, dependendo da quantidade que você depositar no papel, né? Se vocês verem aqui no começo eu depositei bastante tinta porque eu tinha acabado de molhar o meu suave ali na tinta, tá? E que no final já tem um pouco menos, tá? Ela mantém o mesmo tom, tá? Dependendo, o mesmo tipo de cor, tá? Mas aqui no final ela já fica um pouquinho mais clara. E isso você vai ver na hora que você escrever, dependendo muito da pena que você usa, tá? Você usar uma pena que é mais larga, ela deve parecer um tom um pouco mais de marrom, como por exemplo aqui onde está escrito Robert, tá? E se você usar uma pena mais fina, você vai ver uma coisa mais clara, como você está vendo aqui no whisky, ou então como você está vendo aqui no final. E agora, um último detalhe aqui, eu vou sobrepor um pouco de tinta em cima dessa parte que eu já pintei, só pra gente ver como que é o shading dessa tinta, tá? Deixa eu colocar aqui. Ok. E um ponto aqui eu vou colocar bastante tinta aqui, ó. Bastante mesmo, pra sobrar mesmo, tá? Então, deixa eu fechar isso aqui, antes que eu sofra algum acidente. Então, essa tinta dá pra ver que ela, dependendo se você sobrepor um pouco da tinta, dependendo da pena que você estiver utilizando, tá? Você vai conseguir ver um shading bem pronunciado nela, tá? Por exemplo, aqui onde eu passei mais tinta em cima, onde sobrou um pouco de tinta, ficou um shading mais escuro. Deixa eu ver aqui no Robert Oster. Aqui eu não consigo ver direito, a não ser um pouquinho aqui, ó, no fim das letras, tá? Embaixo aqui, e também nas partes onde elas se cruzam. Se bem que aqui não está aparecendo tanto, tá? Mas dependendo da pena que você usa, você consegue ver um shading interessante nessa tinta. Por que eu gosto dela? Como eu falei, porque é uma tinta marrom, eu gosto de tintas marrons, tá? E ela dá aquele aspecto de texto antigo, de texto talvez medieval, talvez de velho oeste, de documento antigo, sabe? Aquele documento em que a tinta já deu uma amarelada, sabe? Ficou um pouco mais, ao invés de ser preto, totalmente preto, ou totalmente azul, ela já desbotou um pouco, sobrou só alguma tinta que não era exatamente aquela inicial, né? Como eu disse, eu gosto dessa estética de documentos antigos, então eu gosto muito desse tom porque parece que os documentos antigos que envelheceram e ficaram com um tom um pouco mais marrom. Além disso, se você gosta de whisky, ou se você tem alguma caneta que o corpo é marrom, essa aqui é uma pedida que combina bastante com ela, tá? Bom, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa tinta, quais tintas vocês querem ver aqui em seguida. Não deixem de conferir o site da loja, tá? Existe essa tinta lá para vender e também existem as amostras pequenininhas, caso você queira testar primeiro antes de se comprometer com uma grande garrafa de 50 ml, tá? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, se cuidem, continuem escrevendo, até a próxima e tchau, tchau!